2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito, em minúsculo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outra versão diz de coragem, de fortaleza e moderação. Pai bendito, fala conosco nessa noite, porque a palavra não é minha, Pai, a palavra é para nós, é para nos encorajar, é para nos fortalecer, é para nos edificar, é para nos exortar, é para nos redarguir, é para nos dar, ó Deus, capacitação para ir além. Obrigado por este tempo, obrigado pela tua igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te adoramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Falar hoje em dia de coragem é quase uma heresia, né, irmãos? Por que, pastor, uma heresia falar de coragem? Porque está todo mundo com medo. Se alguém se surge ou se sugere que é corajoso, é uma afronta para a maioria que está com medo. Você dizer, eu sou corajoso, não tenho medo, vão dizer que você é o quê? Inconsequente. Que você, na verdade, não é corajoso, que você é uma pessoa que não pensa em você e nem no próximo, nem no amanhã, nem na sua família. Por que essa passa a ser a nova configuração de coragem? Porque todos estão com medo. E aí Deus me fez lembrar de Davi, o menino Davi, não o rei Davi que já compõe hinos, não o rei Davi, o menino que vai levar queijo para os irmãos lá no campo de batalha. Você tem 3 situações ali. Você tem ousadia, coragem, covardia. E por muitos visto como inconsequência. Você chega num lugar de guerra que tem 40 dias. O que é covardia? É o que o filisteu fez com Israel. Colocou um cara de 3 metros de altura, extremamente perigoso, armado, soldado da força especial daquela época. E é claro que quem ia tentar lutar contra aquele homem? Mas os filisteus não queriam uma guerra de batalhões, os filisteus queriam a guerra de 1 com 1. Ele falou assim, vamos ser o seguinte, para que não morra dos nossos, vamos colocar 1 contra 1. Israel aceitou, só que Israel não viu quem era um deles. Quando eles apresentaram o Golias, já tinha feito o trato de 1 contra 1. E agora? Os filisteus começaram no primeiro dia a esperar. Cadê? Quem vai lutar contra o nosso campeão? Mas quem ia querer? Um homem de 6 dedos nas mãos. Um homem que a espada era maior do que a minha estatura. Um homem que o escudo... Qual soldado ia lutar naqueles tempos com ele? Isso foi covardia dos filisteus. Entenda o que é covardia? É você abusar do seu poder, é você não dar ao seu oponente, é você não dar ao seu adversário uma capacidade igual à sua. Não é adversário na verdade. Os filisteus fizeram isso, foram covardes. A covardia é um homem grandão batendo uma mulher. É covardia uma mulher batendo uma criança. Ou seja, as covardias estão vindo a covardia um ser humano pegar e bater num bichinho. Ou seja, por que covardia? Porque o nível de poder e reação não são iguais. E chamamos isso de covardia. É covarde. Os filisteus fizeram uma covardia com Israel. Amém, queridos? Foi uma covardia, não tinha como lutar contra aquele homem. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que Deus vê covardia contra o seu povo, Deus levanta ousadia no meio do seu povo. E aí é interessante que você vai ver Deus levantando ousadia através de um menino que deveria ter 17 a 18 anos. Um menino franzino, bonito, bem formado, mas devia ter no máximo 70 e poucos quilos no máximo. E aí quando a ousadia surge contra a covardia, havia também outra covardia, queridos. Porque se há uma covardia do lado dos filisteus, há uma covardia no exército de Saul. E essa covardia é diferente da covardia dos filisteus. Vocês estão me acompanhando? Dá um amém. A covardia dos filisteus era de ter muito poder, querendo uma guerra que não era justa.
E a covardia dos judeus era nem tentar lutar contra a covardia filistia. Ao contrário, a covardia da fuga, a covardia de fugir, a covardia de se esconder, a covardia de não tentar, enfrentar, a covardia de não planejar. Ô pastor, por que você está falando isso? 40 dias. Não foram 4 dias, 40 dias, ou seja, tempo suficiente para eles criarem um planejamento. Se fossem corajosos, eles criariam alguma armadilha, eles criariam qualquer coisa, mas durante 40 dias eles se escondiam. A covardia de lá começou a fazer com que o povo daqui gerasse uma outra covardia. A covardia daqui é uma covardia que faz com que o seu poder atropele todos. A covardia aqui é a covardia da fuga, do medo. Satanás é um covarde como os filisteus. Nesse exato momento ele está fazendo covardia conosco. Nesse exato momento, Satanás e todos os que servem a ele na terra estão fazendo uma covardia conosco, estão trazendo um poder a qual nós não estávamos preparados e não temos capacitação. Aparentemente não temos. Mas a pior covardia para mim não é de Satanás, a pior covardia é do exército de Saul, porque o exército de Saul, segundo Davi, não é exército de Saul. Davi, lindo, 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 eu amo a palavra de Deus. Fico emocionado, me arrepio todo, irmão, só de pensar nisso. Olha bem, para os 3 irmãos de Davi, eles estavam alistados no exército de quem? Repita comigo, de Saul. Com alegria, irmão, vocês não são covardes não, amém? Os 3 irmãos de Davi estavam alistados no exército de Saul. Mas olha o que Davi vai dizer: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Senhor, Deus vivo? Ele não acha que aquele exército é de Saul. Para ele aquele exército não é de Saul, porque a cabeça de Davi não estava alistada no exército de Saul. A cabeça de Davi estava alistada no exército do Todo-Poderoso, o El Shaddai, do Sabaoth, Senhor dos exércitos. Se você pensar que você é mais um, que a morte está chegando à tua casa, que você vai morrer e que isso e aquilo, você fará parte do exército de Saul. Você vai se esconder. Você vai beber álcool gel daqui a pouco. Daqui a pouco você vai cozinhar com álcool líquido. Você não vai mais cozinhar com água. Você vai começar, sério, ao invés de você usar sabonete, você vai querer álcool em pasta ou em barra. Porque, irmão, passando o dia, entenda. 40 dias depois, ninguém queria nem falar, o exército ficava. Davi veio com uma ousadia, disse: quem é esse incircunciso? Quem é essa anomalia? Quem é essa coisa desengonçada que está bradando ali no horizonte aqui? E sabe o que os irmãos de Davi falaram? O abusado, inconsequente, está ligado? Para quem está no exército de Saul, a sua ousadia é inconsequência. Porque ele é tão covarde de si próprio que ele acha que ninguém poderá vencer o que você não vence. Se eu não vencer, por que você vai vencer? Porque eu não tenho o que você tem e você não tem o que eu tenho. Deus não tem me dado o espírito de covardia, mas tem me dado o espírito de, de coragem. Ele tem me dado, ele tem me dado não inconsequência, mas ousadia, ele tem me dado confiança. Ele tem me mostrado que eu posso vencer com ele no nome dele. Por que o exército de Saul era covarde? Porque o exército de Saul olhava para Golias e olhava para si próprio. E realmente, se você olhar para o Covid, se você olhar para o que está acontecendo e olhar para você, não tem jeito. Vamos fazer o quê, irmão? Realismo. O que você pode fazer? Mas quando Davi olhou, ele falou assim: tu vens com espada e com escudo. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Essa é a diferença. Eu, como José Maurício humano, eu olho e digo: gente, eu não tenho poder contra governo nenhum, não tenho capacidade, não tenho influência, não tenho como fazer nada. Mas quando eu me encarno como um Davi, quando eu olho para o meu Deus, eu digo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o abandono dos que são meus, nem as cadeias, nem o presente, nem o porvir. Nada.
Sabe, o medo, a covardia dá lugar à ousadia. E a ousadia, ela é o carro-chefe da coragem. Ninguém é corajoso sem ter ousadia. Você entende isso? A coragem não vem por si própria. A coragem, ela vem para blindar a tua ousadia, porque a ousadia tem prazo de validade. A ousadia é o salto que você dá. É aquele salto que você assim, dá ou não dá? Oh, meu Deus. Você tem que ser ousado, porque coragem você tem, mas... Você tem coragem, mas tem que ter ousadia. A coragem é a gasolina, a ousadia é a gasolina aditivada, meu irmão. Você vai conseguir. A coragem te dá continuidade, mas a ousadia é o pontapé inicial. E não adianta dizer, eu sou corajoso, mas às vezes nos falta ousadia. Nos falta essa vontade de dar o salto. Sabe, todos os discípulos sabiam que possivelmente era Jesus que estava andando sobre as águas. Possivelmente, se o barco começasse a afundar, eles iam querer andar sobre as águas também. Mas eles não tinham o que Pedro tinha, a ousadia. Pedro falou, se és tu, onde é que eu vejo a ousadia de Pedro? Agora, se és tu, manda-me ter contigo. Isso não é coragem, isso é ousadia. Só que, como eu disse, a ousadia tem prazo de validade. Reparando na força do vento, no mar, e opa, afundou. Jesus, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí todo mundo diz, viu, Pedro caiu, meu filho. Mas o texto diz que quando ele voltou andando, voltou na coragem. Ele não voltou carregado por Jesus, ele voltou andando sozinho. Entenda isso. A ousadia precede a coragem. E a coragem abre alas para a fé. Quem disse para Davi que ele ia vencer, hein? Olha, preste atenção. Quem disse para Davi que ele derrubaria o Golias? Primeiro ele chega, vê todo mundo acovardado e diz, eu não tenho medo, se der por mim eu vou lá. Quando o rei chama, ele diz assim, meu filho, Golias é um soldado experimentado, treinado muito, dá 10 de você em tamanho, em força, se ele te der uma tapa, você desmonta. Meu filho, não há nenhuma armadura que caiba em você, como é que você vai lutar contra Golias? Olha bem a palavra simples e ingênua de um menino. Rei, fique sabendo que eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E em vindo um urso e um leão, eu os persegui, eu fui após, eu os agarrei, eu os alcancei, eu tirei a ovelha da boca deles. Olha, rei, o Deus que me deu poder e unção para perseguir um urso e um leão é o mesmo Deus que vai me dar poder e unção para derrubar esse incircunciso que afronta o exército do Senhor. Ousadia, coragem e fé. Para quem está de fora, inconsequência. Vou dizer uma coisa para você. Pessoas inconsequentes não pensam. Por isso são inconsequentes. Porque não pensam nas consequências. Corajosos não são inconsequentes. Por quê, pastor? Porque os corajosos eles têm um caminho inteiro para trilhar e ver onde vai dar. Só que como eles vêm com ousadia, coragem e fé, a fé diz assim, tudo é possível que crê, vai lá. Tudo é possível que crê, mete as caras. Tudo é possível que crê, você vai vencer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Vai lá porque vai chegar a tua hora. Vai com fé que você vai vencer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o momento que Deus está pedindo a gente ousadia, coragem e fé. Um vai complementar o outro, entenda isso, meu irmão. Mas você precisa começar a ter ousadia. O que você está fazendo hoje ao estar aqui é ousadia. Quando você diz preciso trabalhar, é ousadia. Quando você diz Deus, eu vou me cuidar, eu vou lavar minhas mãos, vou usar minha máscara, eu vou tomar todos os cuidados, mas não vou deixar minha vida parar. Eu vou buscar, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa. Isso é ousadia. E a ousadia vai gerar em você coragem. E a cada dia que você caminhar, o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. A minha destra te ajudará. O meu escudo estará sobre você. Eu estou com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Eu estou com você. Não nos tem dado um espírito de covardia, mas de moderação, de
Tia. Eu sempre respeito a medida de fé de cada um. Ninguém é obrigado a ter o mesmo nível de fé que o outro. Até porque cada um de nós tem suas experiências com Deus. Não me obrigue a fazer aquilo que eu não creio, irmãos. Nem tenta que eu não vou fazer. Não me obrigue a andar onde eu entenda que eu não posso andar. Então eu uso esse mesmo princípio para com aqueles que não são como eu. Mas uma coisa eu sei. Eu me constranjo com a minha covardia. Isso é muito importante. Aleluia. Eu guardo a palavra de Deus. Gente, vocês amam a palavra de Deus? A palavra de Deus tem área para tudo, meu querido. Área psicológica, psicossocial, militar, financeira, teológica. Quando eu penso nisso, Mordecai olha para Esther e diz: Esther, nós vamos morrer, filha. E ela: o que eu posso fazer? Você é a princesa. Mas eu só posso ir junto ao rei se ele me chamar. Filha, alguém tem que ir. E quem está aqui agora é você. Talvez seja para isso que Deus te colocou aqui, Esther. Radassa. Foi para você nos livrar, filha. Mas se você não fizer, Deus vai dar o jeito dele. Sabe o que aconteceu com Esther? Ela ficou constrangida com a sua covardia. A palavra de Mordecai constrangeu o que ela falou assim: então eu farei. Mordecai, sem querer, a constrangeu, disse assim: não seja covarde, filha. Deus te levantou para este momento. Deus te levantou para esse momento. Você pergunta: o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Deus te levantou para esse momento. O que eu estou fazendo nesse culto hoje? Deus te levantou para esse momento. Por que só na minha casa eu estou trabalhando, indo para a rua, pegando ônibus, com medo, pegando... Deus te levantou para este momento. Deus te levantou para esta hora. Deus te levantou para esse formato, para essa formatação de mundo. Entenda isso. Esther teve constrangimento da sua covardia, e isso fez com que viesse a ousadia, porque chegar diante do rei sem ser chamada, e ela fez isso. E o rei, quando toca no cetro e dá a ela, oferecendo a ela o perdão por aquela atitude que ela estava tomando de não ser chamada, vista ser chamada, o rei poderia não e recolher o cetro, ela morreria, mas ela foi ousada. A sua ousadia mostrou o que, o rei? Essa menina tem coragem. Além de bela, formosa, tem coragem. A coragem dela é singela. Não é como a minha antiga rainha. A coragem dela é singela. Eu vou dar a ela uma oportunidade. Você entende que o rei está esperando de você uma ousadia? O inimigo está lá. Amã está lá, doido para nos enforcar. Eu quero que você entenda o quanto Deus está olhando para nós, seu povo, e dizendo: ei, até quando Golias vai bradar? Até quando Ramã vai passear e rir da sua cara? Até quando? É uma atitude muito pessoal, querido, que temos que tomar. É interna, não é para com os outros, é para conosco. Que Deus possa injetar em você nessa noite e você possa pedir a ousadia do Senhor. Porque com a ousadia, com certeza, virá coragem. Em vindo a coragem, a tua fé vai ficar robusta. E aí eu vou dizer para você: se você tiver fé, tamanho do grão de mostarda, tu dirás ao monte: lança-te ao mar, não duvidando, você transportará ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Deus possa abençoar a tua vida. Deus tem nos chamado para esse propósito. Deus tem nos chamado para esse tempo de clamar. Às vezes vem sim, querido, o medo. Hoje mesmo, enquanto o técnico mexia no carro, deu bastante tempo ali meditando, conversando com um e com o outro. Fiquei muito triste hoje de tarde. Soube do falecimento de uma pessoa que foi uma bênção para nós ali em Irajá, pastor Adeilson.
Era aquele pastor carequinha do lado lá da igreja. Muito gente boa. Nossa, um amor de pessoa. A Lili, o Alex e muitos que vieram de lá vieram por ele. Ele falou assim: vá na igreja do pastor Zé Maurício, aquele é homem de Deus. Eu conheço. O pastor Adeilson foi uma pessoa que deu um testemunho ali no GRAG, que pai na fé de muita gente. Eu fiquei muito triste por diversas coisas. Falei, meu Deus. Sabe, ter raiva da doença, ter raiva do político, ter raiva do momento é uma coisa. Agora eu me constrangi com a minha covardia. E olha que acham que eu sou corajoso. Eu falei, Deus, que constrangimento que eu tenho às vezes. Sabe, o sentimento de Oscar Schindler poderia estar fazendo mais, mas talvez a minha sensação de não vá mais além, porque você pode morrer, porque você pode isso, que você pode aquilo, esteja me impedindo de alcançar outras pessoas. Talvez a minha meticulosa ação de sobrevivência esteja me impedindo de escrever uma biografia mais nobre, uma biografia minha, mais rica e mais robusta. Que vamos morrer, queridos. Todos nós aqui vamos um dia. Não importa. O problema não é que você vai morrer ou que eu vou morrer. Como? Que história estamos escrevendo para esse tempo? E eu vim meditando nisso. E vou ser sincero com vocês, é um misto de tristeza e ira. Arde em mim hoje um misto de tristeza, muita tristeza e muita ira. Conversava com ele, falou, pastor, quando eu tiver lá o curso eu vou fazer, ele mora do lado. Eu vou fazer o curso de batalha aqui também. Eu falei, tá bom, pastor Adeilson, pode deixar, o senhor vai ser um dos meus primeiros alunos aqui, o senhor tem... Mas o que Deus falou comigo, filho, prepara o teu coração. Você já perdeu 2, esse é o 3º. Pessoas que eu conhecia intimamente, a qual não estava com contato há muito tempo, mas na última obra que tivemos lá, conversei muito com ele, bati mal papão com ele. Isso não tem que me impulsionar para a tristeza, isso tem que me impulsionar para a coragem, queridos. Isso tem que me impulsionar para uma ousadia, para uma coragem, para uma fé. Dizer, Deus, se o Senhor confiar em mim, eu quero mudar isso. Você está entendendo o que você tem que falar para Deus? Senhor, se o Senhor confiar em mim, eu quero mudar isso. Se o Senhor confiar em mim e me ajudar, e me ensinar, e me dar capacidade, eu terei ousadia. Eu gerarei coragem. E eu serei um herói, uma heroína da fé. Porque no momento que todos têm medo, alguém tem que surgir com coragem, irmãos. No momento em que todos estão escondidos, alguém tem que gritar. Alguém tem que avisar. Satanás está contando com o nosso medo. O sistema está contando com o nosso medo. O sistema está batendo palma com nossa covardia. A covardia do exército de Saul. Mas nós não somos exército de Saul. Somos exércitos do Todo-Poderoso Deus. Somos exército de Jesus Cristo. Somos exército do grupo vencedor. Somos exército, sabe, da tribo de Judá, como Davi. Nós somos um exército vencedor. Precisamos nos cercar disso, precisamos internalizar isso em nós. Eu sei que eu sou fraco, mas Cristo é forte. Eu sei que eu sou fraco, mas o meu Deus é muito forte. Eu sei que eu tenho impossibilidades, que uma bala de revólver pode me matar a qualquer momento, um tombo me mata, um vírus me mata, eu sei disso, eu tenho fragilidades. Mas o meu Deus é invencível, nada pode vencê-lo. Nada pode parar o meu Deus. Se proponha para Deus, diga, Deus, eu estou aqui, me usa. Eu não sei se eu vou salvar a humanidade, talvez eu não salve nem minha rua, mas Deus, se eu conseguir alertar minha família, se eu conseguir tirar da covardia os meus parentes, já é uma grande vitória para mim, Senhor. Senhor, talvez eu não vá fazer um trabalho enorme para todos reconhecerem que eu fui uma pessoa forte no momento de fraqueza. Mas Deus, se eu for uma das pessoas
que vai ajudar a tocar a trombeta, que vai ajudar a avisar, que vai ajudar a falar: fica de pé, irmão, vamos lá, irmã, vamos lá. Eu já vou ficar muito feliz, Pai. Isso vai mudar a minha biografia. Isso vai mudar a minha vida. E mais importante, isso vai mudar a vida de muitos. Deus amado, estamos aqui nesse momento e te adoramos por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor. Momento de tanto medo, Pai, de tanta covardia de Satanás, como covardia nossa também. O medo em que está tomando a população, o medo que está tomando as pessoas. E o pior é que esse medo às vezes se transforma em revolta, em ira, em outros sentimentos que não são santos, Pai. Sentimentos que são ruins, criando uma ambiência horrível para essa terra, Pai. Nós que estamos aqui somos pouquinhos, é verdade, Pai. Somos talvez como o exército de Gideão, 300 contra 30 mil. Mas Deus, foi com esse exército que o Senhor derrubou os 30 mil. Talvez sejamos como Israel, mulheres, idosos, sacerdotes, homens, crianças, dando a volta na intransponível Jericó. Mas foi esse exército de homens, mulheres, crianças, idosos que derrubou a muralha que ninguém poderia derrubar, Pai. Oh Deus, usa as nossas vidas. É o momento de ter coragem, mas para ter coragem alguém tem que nos passar coragem. Nós estamos sendo infectados por uma doença. É momento de sermos infectados, Pai, por coragem, por ousadia e por fé. E assim como começaram na China com essa, Senhor, com essa praga, que se comece aqui, ó Deus, com uma salvação, que se comece aqui, ó Deus, com libertação, que se comece aqui, ó Deus, com exortação, mas que se comece aqui com a esperança da salvação. Jesus Cristo não mudou, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Salva, cura, liberta e leva para o céu. Enche-nos dessa convicção, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Diga isso para Deus: eis-me aqui, Deus. Se apresente como Davi. Diga: eu estou. Já que ninguém quer ir, já que os pastores grandões não querem ir, já que os capitães não querem ir, já que os tenentes não querem ir, já que os coronéis não querem ir, eu vou. Mas você nem é do exército, e daí? Eu sou do exército de Deus. Eu vou. Ninguém quer ir, eu vou. Agora tem prêmio para quem vai, né? Claro que tem. Aleluia. Tem prêmio para quem vai. Rabanchore calablas. Rabassuri calablas. Tem prêmio para os que vão. Oh Deus, eu sei que Tu vais galardoar cada um de nós por esse momento tão difícil. Eu sei que o Senhor vai nos premiar por esse momento tão complexo, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer a diferença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa nossas vidas, Pai. Usa, Senhor, o que temos. É pouquinho, Pai, mas são essas pedrinhas. São, Pai, essas canelinhas fininhas, Pai. Esse corpo franzino, Pai. É essa funda de pastor que vai derrubar um gigante, Pai. Dá-nos, ó Deus, a ousadia necessária. Traz-nos a coragem, ó Deus. Fortalece-nos com a fé, Pai. Pois ao final estaremos, ó Deus, distribuindo esperança para muita gente, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa fase tão difícil que estamos passando. Repito, traz juízo aos governantes, Pai. Traz juízo aos governadores. Traz juízo a esta nação, em nome de Jesus. Traz paz e alegria ao Teu povo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre tua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e haja paz em Jerusalém. Sejam prósperos, abençoados todos aqueles que intercedem pelos nossos irmãos, os filhos de Abraão. Vá em paz, meu irmão, em nome de Jesus, no poder, na graça e na unção do Senhor Jesus. Amém.